Pare tudo agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um milagre urgente sendo liberado neste momento e São Miguel Arcanjo já está agindo em sua vida agora. Talvez você esteja cansado de lutar, esperando uma resposta que não chega, sentindo o peso do medo, da escassez ou de batalhas invisíveis. Mas hoje, a espada de São Miguel entra em ação para quebrar todo o mal, fechar as portas da aflição e abrir caminhos de vitória. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo, age agora na minha vida. Porque quando você declara com fé, o céu se move imediatamente a seu favor. Agora, respire fundo e vamos orar. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, guerreiro invencível do Altíssimo, defensor dos filhos de Deus, prostramo-nos diante de ti neste momento de urgência espiritual, clamando por tua poderosa intercessão em nossa vida. Tu que foste escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo para comandar os exércitos angelicais, tu que permaneceste fiel quando Lúcifer e 1/3 dos anjos se rebelaram contra o Criador, tu que com teu brado, quem como Deus, desmascaraste a pretensão diabólica de igualar-se ao Altíssimo, vem agora em nosso socorro com toda a força e autoridade que o Senhor te concedeu. Estamos aqui não por mero acaso ou curiosidade religiosa, mas porque chegamos ao limite de nossas forças humanas, porque esgotamos todos os recursos naturais à nossa disposição, porque precisamos urgentemente de uma intervenção sobrenatural que só pode vir do céu. As situações que enfrentamos excedem nossa capacidade de resolver. Os problemas que nos cercam são maiores do que nossa força para vencer. Os inimigos que nos atacam são mais numerosos e poderosos do que nossos meios de defesa. Por isso, clamamos a ti, São Miguel, porque sabemos que onde termina o poder humano, ali começa a manifestação do poder divino que opera através de ti. Não viemos até aqui apenas para rezar palavras bonitas ou cumprir uma obrigação religiosa, mas viemos com a determinação de não sair daqui sem receber o milagre urgente que precisamos, sem experimentar a libertação que tanto ansiamos, sem ver a mão poderosa de Deus se mover em nosso favor através de tua intercessão gloriosa. São Miguel Arcanjo, olha para nossa vida neste momento e vê o caos que o inimigo instalou em tantas áreas. Vê as finanças destroçadas, as dívidas que se multiplicam como praga, as contas que não param de chegar enquanto as fontes de renda secam misteriosamente. Vê os relacionamentos familiares despedaçados, os casamentos à beira do colapso, os filhos rebeldes que se afastaram dos caminhos de Deus e trilham sendas de perdição. Vê as enfermidades que consomem o corpo e a alma, as doenças que os médicos não conseguem diagnosticar ou curar, as dores que não cedem a nenhum tratamento. Vê as injustiças que sofremos no trabalho, as perseguições que enfrentamos por causa de nossa fé, os processos judiciais que ameaçam destruir tudo que construímos com tanto sacrifício. Vê a depressão que nos aprisiona, a ansiedade que nos paralisa, o medo que nos impede de avançar, a desesperança que nos convida ao suicídio. Vê as portas que se fecham inexplicavelmente quando estamos prestes a alcançar nossos objetivos, os negócios que fracassam sem razão aparente, os projetos que nunca saem do papel apesar de todo o nosso esforço. Vê as maldições geracionais que se repetem, como ciclos viciosos em nossa linhagem familiar, os padrões de fracasso que parecem perseguir todos os membros de nossa família como uma sentença inevitável. Vê os vícios que nos escravizam, os pecados que nos dominam, as tentações que nos vencem repetidamente apesar de nossas promessas de mudança. São Miguel, tu que tens olhos de fogo que penetram todas as dimensões espirituais, vê também o que está por trás de tudo isso. Vê os demônios que operam nas sombras manipulando circunstâncias. Vê os
feitiços e trabalhos de macumba lançados contra nós por inimigos invejosos. Vê as amarrações espirituais que bloqueiam nossas bênçãos. Vê os espíritos familiares que drenam nossa energia vital e sabotam nosso progresso. Vê as entidades das trevas que foram convidadas a entrar em nossa vida através de pecados passados ou práticas esotéricas que nossos antepassados realizaram. Mas, glorioso São Miguel, não te pedimos apenas que vejas nossa miséria e tenhas compaixão de nossa dor. Pedimos que hajas com todo o poder que Deus te concedeu. Desembainha agora tua espada flamejante e corta todas as cadeias espirituais que nos prendem ao fracasso e à destruição. Levanta teu escudo divino e protege-nos de todos os dardos inflamados que o maligno dispara contra nós dia e noite. Estende tua mão poderosa e agarra os demônios que têm operado contra a nossa vida, amarrando-os e expulsando-os para o abismo eterno, de onde nunca mais poderão retornar para nos atormentar. São Miguel, tu que és especialista em batalha espiritual, tu que conheces todas as estratégias e táticas do inferno, porque já as enfrentou e venceu milhões de vezes, vem agora e luta esta batalha que não conseguimos vencer sozinhos. Não estamos pedindo que nos ensines a lutar ou que nos des forças para continuarmos combatendo, porque já tentamos e falhamos repetidas vezes. Estamos pedindo que tu mesmo entres no campo de batalha e peleje por nós, que tu assumas o comando desta guerra espiritual e garantas nossa vitória com teu poder celestial invencível. Sabemos que esta não é uma luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Sabemos que esses inimigos são demasiadamente fortes para nós, seres humanos limitados e frágeis, mas também sabemos que eles são absolutamente impotentes diante de ti, São Miguel, que já os derrotou na guerra celestial e os expulsou da presença de Deus. Por isso, neste momento, invocamos tua presença e teu poder sobre cada área de nossa vida que precisa urgentemente de um milagre. Sobre nossas finanças, ordenamos em nome de Jesus e por tua intercessão poderosa, São Miguel, que se quebrem agora todas as maldições de pobreza, todos os bloqueios financeiros, todos os espíritos de devorador que consomem nossos recursos, que se abram as portas de emprego, as oportunidades de negócio, as fontes de renda que estavam fechadas sobrenaturalmente, que o dinheiro que nos foi roubado através de injustiças, fraudes e manipulações seja restituído multiplicado 7 vezes, como promete a palavra de Deus. São Miguel, ordena aos anjos da prosperidade que liberem sobre nós as bênçãos financeiras que Deus já decretou, mas que estavam sendo retidas por espíritos malignos que operam na segunda dimensão celestial. Sobre nossa saúde e a saúde de nossos entes queridos, clamamos por tua intercessão para que se manifestem curas milagrosas e completas. Ordena aos anjos da cura que ministrem sobre nossos corpos a medicina celestial que restaura órgãos, reconstrói tecidos, normaliza funções, elimina células cancerígenas, expulsa vírus e bactérias, reequilibra sistemas e renova completamente nossa estrutura. A física repreende os espíritos de enfermidade que têm atacado nosso corpo como instrumento de destruição e expulsa-os para nunca mais retornarem. Sobre nossa família e nossos relacionamentos, pedimos que tua espada divina corte todas as cadeias de discórdia, ressentimento, amargura e falta de perdão que têm destruído a harmonia em nosso lar. Expulsa os demônios de divisão que trabalham para separar marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Quebra os encantamentos e trabalhos espirituais feitos para destruir nosso casamento ou afastar nossos filhos de nós.
Libera os anjos da paz, do amor e da reconciliação para operarem nos corações endurecidos e restaurarem os laços familiares que foram rompidos. São Miguel Arcanjo, sobre nossa mente e nossas emoções, pedimos tua intervenção urgente contra os ataques psíquicos e as opressões mentais que temos sofrido. Expulsa agora os espíritos de depressão que nos roubam a alegria de viver, os demônios de ansiedade que nos enchem de preocupações e medos paralisantes, as entidades de suicídio que sussurram pensamentos de morte em nossos ouvidos, os espíritos de confusão que embaralham nossos pensamentos e nos impedem de tomar decisões corretas. Libera sobre nós os anjos da paz celestial que acalmam a tempestade interior e restauram o equilíbrio emocional. Sobre nosso trabalho e nossos projetos, ordenamos por teu poder que se quebrem agora todas as sabotagens espirituais, todas as conspirações de inimigos invejosos, todos os bloqueios sobrenaturais que têm impedido nosso progresso profissional. Abre portas de oportunidade que estavam hermeticamente fechadas. Providencia contatos e conexões divinas que nos levarão ao próximo nível. Remove os obstáculos que pareciam intransponíveis. Sobre nossa vida espiritual, pedimos que nos liberte de todas as amarras que nos mantêm distantes de Deus, de todos os pecados habituais que nos derrotam, de todos os vícios que nos escravizam. Quebra o poder dos demônios viciadores que nos mantêm presos à pornografia, ao alcoolismo, às drogas, ao jogo, à gula ou a qualquer outro comportamento compulsivo que destrói nosso corpo e nossa alma. Sobre nossos filhos e nossos descendentes, pedimos proteção especial contra todos os perigos deste mundo, contra as drogas, contra as más companhias, contra os abusos sexuais, contra os acidentes, contra as doenças, contra as seitas e ideologias que destroem a fé. Coloca anjos da guarda poderosos ao lado de cada um deles, guardando seus passos, protegendo sua mente de influências malignas, guiando-o sempre pelos caminhos do Senhor. São Miguel, já está decretado pelo céu que este é o momento de nossa libertação total e completa. Este é o tempo de nosso milagre urgente. Esta é a hora de nossa vitória definitiva sobre todas as forças das trevas que têm operado contra nós. Não sairemos daqui derrotados. Não nos levantaremos desta oração sem ter recebido a intervenção celestial que precisamos. O milagre já começou, a libertação já está em processo. A vitória já é nossa, porque tu, São Miguel Arcanjo, já estás agindo poderosamente em nosso favor neste exato momento, conforme promete o título desta oração. Milagre urgente, São Miguel, já está agindo em sua vida, agora. Assim seja, assim cremos, assim recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, Príncipe dos Céus. Neste segundo momento de nossa oração, queremos abrir completamente nosso coração diante de Ti e expor toda a dor, todo o sofrimento, toda a agonia que temos carregado silenciosamente por tanto tempo. Há feridas em nossa alma que ninguém vê, há lágrimas que derramamos na madrugada quando todos dormem, há gritos sufocados que não encontram expressão em palavras humanas. Sabemos que Tu, como ser espiritual celestial, enxergas além das aparências, vês além das máscaras sociais que somos obrigados a usar no dia a dia, penetras nas profundezas de nosso ser e conheces cada trauma, cada cicatriz, cada área quebrantada de nossa existência. Por isso, não vamos te apresentar uma versão editada de nossa realidade. Não vamos fingir que está tudo bem quando tudo está desmoronando. Não vamos ocultar a gravidade de nossa situação como se precisássemos impressionar-te com falsa espiritualidade. Pelo contrário, vamos nos apresentar diante de Ti exatamente como estamos, destroçados, exaustos, feridos, confusos, desesperados, no limite absoluto de nossa resistência. Estamos como aquele homem na parábola do bom samaritano, caídos à beira do caminho.
espancados pelos ladrões da vida, sangrando por múltiplas feridas, incapazes de levantar sozinhos, aguardando desesperadamente que alguém se compadeça de nós e venha em nosso socorro. Tu és este socorro celestial que Deus enviou, São Miguel. Tu és o bom samaritano espiritual que o Pai destinou para recolher-nos em nosso estado miserável, cuidar de nossas feridas com o óleo e o vinho da graça divina e levar-nos à estalagem celestial, onde seremos completamente restaurados. A dor financeira que experimentamos não é apenas uma questão de números vermelhos no banco ou contas atrasadas sobre a mesa. É uma angústia existencial que nos consome dia e noite, que nos rouba o sono e a paz, que nos faz sentir fracassados e incompetentes, como se fôssemos culpados por uma situação que muitas vezes está além de nosso controle. É a humilhação de não poder dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam, de ter que dizer não quando eles pedem algo que outras crianças têm naturalmente. É a vergonha de ter o nome incluído nos cadastros de inadimplentes, de ser tratado como desonesto quando sempre fomos pessoas de palavra. É o terror de perder a casa onde construímos nossas memórias familiares, de ver nossos bens sendo executados por dívidas que se multiplicaram como erva daninha. É a agonia de não saber como vamos pagar o aluguel no fim do mês, como vamos colocar comida na mesa amanhã, como vamos comprar os medicamentos que mantêm vivos aqueles que amamos. São Miguel, tu que comandas as legiões celestiais, conheces bem o conceito de recursos e provisão, pois os exércitos angélicos são organizados e abastecidos pela providência divina. Intercede por nós junto ao Pai, para que Ele abra os celeiros do céu e derrame sobre nossa vida a provisão abundante que tem sido bloqueada por forças espirituais malignas. Não pedimos riqueza por ganância ou vaidade, mas pedimos o suficiente para vivermos com dignidade, para sustentarmos nossa família adequadamente, para cumprirmos nossas obrigações financeiras e ainda termos recursos para ajudar aos necessitados como Deus deseja. A dor física que muitos de nós carregamos é um fardo pesado demais para suportar sozinhos. São Miguel, há entre nós aqueles que convivem com dores crônicas há anos, que acordam todos os dias sentindo o corpo reclamar, que precisam de medicamentos apenas para realizar as atividades mais básicas da vida. Há aqueles que receberam diagnósticos devastadores de doenças terminais, que foram sentenciados pelos médicos a poucos meses ou anos de vida, que veem o corpo definhando progressivamente sem poder fazer nada para impedir. Há aqueles que sofrem de enfermidades misteriosas que a ciência médica não consegue identificar ou nomear, que vão de médico em médico sem encontrar resposta ou solução. Há aqueles cujos corpos foram mutilados por acidentes ou cirurgias, que perderam membros ou funções vitais e precisam aprender a viver com limitações permanentes. Há aqueles que sofrem com transtornos mentais severos, com esquizofrenia, bipolaridade, depressão profunda, crises de pânico que os incapacitam para a vida normal. São Miguel, tu que participaste da criação do ser humano como testemunha da obra divina, conheces perfeitamente como fomos maravilhosamente formados, como cada órgão deve funcionar, como cada sistema deve operar em harmonia perfeita. Sabemos que nosso corpo não foi criado para adoecer e morrer prematuramente, mas que o pecado e a ação demoníaca introduziram a enfermidade e a morte no mundo. Por isso, clamamos que uses teu poder celestial para expulsar de nosso corpo todo espírito de enfermidade, toda célula doente, todo órgão disfuncional, e que ordenes aos anjos da cura que restaurem completamente nossa saúde física e mental, conforme o projeto original do Criador. A dor emocional e relacional que experimentamos talvez seja a mais difícil de suportar, porque ataca nossa necessidade mais fundamental como seres humanos. Abandono, necessidade de amor, conexão e pertencimento. São Miguel,
Há entre nós aqueles cujos casamentos estão completamente destruídos, onde não há mais diálogo, não há mais intimidade, não há mais companheirismo, apenas duas pessoas estranhas que dividem o mesmo teto por obrigação ou por medo de enfrentar uma separação. Há esposas que sofrem abusos físicos e emocionais de maridos violentos, que vivem em constante terror sem saber quando virá a próxima agressão. Há maridos que descobriram traições devastadoras, que tiveram sua confiança brutalmente violada por aquela que prometeu fidelidade eterna. Há pais que não conseguem mais se comunicar com filhos adolescentes rebeldes que se afastaram completamente dos valores familiares e trilham caminhos autodestrutivos. Há filhos que foram abandonados por pais irresponsáveis, que cresceram sem a presença paterna ou materna fundamental para seu desenvolvimento emocional. Há irmãos que brigaram por questões de herança ou outros motivos mesquinhos e agora vivem como inimigos, quando deveriam ser os maiores aliados. Há pessoas solitárias que não têm uma única pessoa no mundo com quem possam contar, que passam dias inteiros sem ter uma conversa significativa com outro ser humano. São Miguel, tu que vives na comunhão perfeita da corte celestial, onde reinam o amor e a harmonia absolutos, compadece-te de nossa solidão e nossos relacionamentos quebrados. Expulsa os demônios de discórdia que trabalham ativamente para destruir famílias. Quebra os feitiços de separação lançados por inimigos maliciosos. Remove os espíritos de ressentimento e amargura que envenenam os corações e impedem a reconciliação. A dor espiritual que alguns experimentam é talvez a mais profunda de todas, porque envolve a sensação de estar separado de Deus, de ter perdido a fé, de estar vagando em trevas espirituais sem encontrar o caminho de volta para a luz. São Miguel, há entre nós aqueles que foram gravemente feridos pela igreja ou por líderes religiosos hipócritas que se afastaram de Deus por causa do mau exemplo ou dos abusos que presenciaram ou sofreram. Há aqueles que estão presos em pecados sexuais que os consomem de vergonha, que vivem uma dupla vida mantendo aparência de santidade enquanto secretamente praticam imoralidades que os enchem de culpa. Há aqueles escravizados por vícios químicos que destroem seu corpo, sua mente, suas finanças e seus relacionamentos, mas que não conseguem parar apesar de tentarem repetidas vezes. Há aqueles oprimidos por demônios há tanto tempo que já nem conseguem mais discernir seus próprios pensamentos dos pensamentos que lhes são injetados por entidades malignas. Há aqueles que praticaram ocultismo, espiritismo, macumba ou outras religiões envolvidas com espíritos malignos e agora sofrem terríveis consequências espirituais dessas aberturas que deram ao inferno. Há aqueles que carregam maldições geracionais pesadíssimas transmitidas por antepassados que fizeram pactos com o diabo, que consagraram a linhagem familiar a entidades demoníacas, que praticaram abominações sexuais ou homicídios que clamam por vingança até hoje. São Miguel, tu que permaneceste fiel a Deus quando 1/3 dos anjos se rebelou seguindo Lúcifer. Tu que conheces profundamente a gravidade do pecado e da rebelião contra o Criador, mas também conheces a infinita misericórdia divina que perdoa e restaura completamente aqueles que se arrependem sinceramente, intercede por estes que estão caídos espiritualmente. Quebra as cadeias do pecado habitual que os escravizam, rompe os contratos demoníacos que foram assinados consciente ou inconscientemente, desfaz as consagrações a entidades malignas que amarram gerações inteiras ao inferno, liberta-os completamente de toda opressão e possessão demoníaca, para que possam voltar aos braços do Pai Celestial, que anseia recebê-los de volta como filhos amados. São Miguel Arcanjo, a dor profissional que experimentamos não é menos real ou menos importante.
Há entre nós aqueles que trabalham duramente há anos, sem ver progresso ou reconhecimento, que são constantemente preteridos em promoções, enquanto veem colegas menos competentes avançando. Há aqueles que sofrem perseguição injusta no ambiente de trabalho, que são vítimas de assédio moral por chefes tirânicos ou colegas invejosos. Há aqueles cujos negócios estão à beira da falência, apesar de todo o esforço e dedicação, que veem anos de trabalho prestes a desmoronar sem entender o porquê. Há aqueles que foram injustamente demitidos e agora enfrentam dificuldades terríveis para encontrar novo emprego, que enviam currículos para centenas de vagas sem receber uma única resposta. Há empreendedores que investiram todas suas economias em projetos que fracassaram misteriosamente, que perderam tudo e agora estão endividados sem perspectiva de recuperação. São Miguel, sabemos que há ataques espirituais específicos contra o trabalho e as finanças dos filhos de Deus, que demônios especializados em sabotagem econômica operam nas sombras, destruindo negócios, bloqueando oportunidades, causando prejuízos inexplicáveis. Vem com teu exército celestial e expulsa essas entidades malignas, rompe essas operações demoníacas, abre os caminhos que foram sobrenaturalmente bloqueados. Toda essa dor que expomos diante de ti, São Miguel, não é para reclamar ou cultivar vitimismo, mas para reconhecer honestamente onde estamos e quanto precisamos da intervenção celestial urgente. Sabemos que tu já estás agindo, que o milagre já começou, que a libertação já está em processo. Cremos que cada lágrima derramada, cada dor exposta, cada ferida revelada nesta oração está sendo vista e atendida pela misericórdia divina que opera através de tua poderosa intercessão. Não ficará uma só área de dor sem ser tocada pela cura celestial. Não permanecerá uma só situação impossível sem receber o milagre necessário, porque São Miguel Arcanjo já está agindo em nossa vida agora, conforme declara o título desta oração. Glória a Deus. Amém. Poderosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento culminante de nossa oração, ao clímax espiritual, onde invocamos tua presença de forma ainda mais intensa e pessoal. Não queremos mais apenas falar sobre ti ou descrever teus atributos gloriosos. Queremos experimentar tua presença real e poderosa neste ambiente. Queremos sentir a atmosfera celestial que te acompanha onde quer que vás. Queremos testemunhar a manifestação sobrenatural de teu poder em nossa vida agora mesmo. São Miguel, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ordenamos que desças do céu neste exato momento com tuas legiões angelicais e estabeleças um perímetro de proteção divina ao nosso redor. Que nenhum demônio, nenhum espírito maligno, nenhuma entidade das trevas possa permanecer em nossa presença enquanto tu estiveres aqui com toda a tua glória e poder. Que o simples som de teu nome faça tremer os alicerces do inferno. Que tua presença cause pânico nas hostes demoníacas. Que tua espada flamejante risque o céu como relâmpago que anuncia a tempestade divina, prestes a se abater sobre todos os inimigos de nossa alma. Declaramos profeticamente que este é o dia da nossa libertação total. Esta é a hora do nosso milagre urgente. Este é o momento em que as cadeias milenares se rompem definitivamente e experimentamos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não é mais tempo de espera, não é mais período de preparação, não é mais fase de aprendizado através do sofrimento. Chegou o tempo de colheita, chegou o momento de vitória, chegou a hora de possuir todas as promessas que Deus fez e que por tanto tempo pareciam apenas sonhos impossíveis. São Miguel Arcanjo, invocamos especificamente tua presença sobre nossa situação financeira neste momento. Ordena agora aos principados e potestades que têm operado na segunda dimensão celestial
bloqueando o fluxo de bênçãos materiais destinadas a nós, que se afastem imediatamente sob pena de serem lançados no abismo. Declara sobre nossas finanças a palavra profética do Senhor. Os celeiros se abrirão e derramarão bênçãos sem medida. Amarra os espíritos devoradores que têm consumido nossos recursos através de gastos inesperados, prejuízos misteriosos, furtos inexplicáveis e perdas que não fazem sentido pela lógica natural. Quebra toda a maldição de pobreza que foi pronunciada sobre nós ou sobre nossa linhagem familiar por pessoas que nos amaldiçoaram por inveja, por ódio ou por vingança. Anula todo pacto de miséria que nossos antepassados possam ter feito com entidades malignas, em troca de favores temporários que agora cobram preço eterno sobre as gerações descendentes. São Miguel ordena aos anjos da prosperidade que nos guiem sobrenaturalmente até as oportunidades divinas que Deus já preparou, mas que não conseguíamos enxergar porque nossa visão espiritual estava bloqueada. Providencia contatos estratégicos com pessoas-chave que abrirão portas que estavam hermeticamente fechadas. Libera ideias criativas e soluções inovadoras em nossa mente que se transformarão em fontes abundantes de renda. Decreta sobre nossas contas bancárias, sobre nossos negócios, sobre nossos investimentos, sobre nossos empregos, multiplicação sobrenatural agora, em nome de Jesus. Que o dinheiro que nos deve seja pago miraculosamente, que as dívidas impossíveis encontrem formas inesperadas de quitação, que as portas de emprego se abram largamente diante de nós, que os negócios prosperem exponencialmente, além de toda expectativa humana. Glorioso São Miguel, invocamos também tua presença poderosa sobre toda a área de saúde e enfermidade que nos aflige. Ordena agora aos espíritos de enfermidade que têm habitado em nosso corpo, causando disfunções orgânicas, dores crônicas, doenças degenerativas e condições terminais, que saiam imediatamente e nunca mais retornem. Em nome de Jesus Cristo e por tua autoridade celestial, expulsa os demônios do câncer que devoram células saudáveis e proliferam destruição pelo organismo. Expulsa os espíritos de diabetes que atacam o sistema endócrino. Expulsa as entidades de pressão alta que oprimem o sistema cardiovascular. Expulsa os demônios de artrite e reumatismo que inflamam as articulações. Expulsa os espíritos de depressão e ansiedade que desequilibram os neurotransmissores cerebrais. Expulsa toda entidade que causa doenças autoimunes onde o corpo ataca a si mesmo. Depois de expulsar esses invasores malignos, ordena aos anjos da cura que ministrem sobre cada órgão, cada tecido, cada célula do nosso corpo, a medicina celestial que restaura completamente, que o Espírito Santo, pelo poder da ressurreição de Cristo, infunda vida nova em nosso ser físico, que a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifique nossos corpos mortais. Declaramos cura completa sobre os rins, sobre o fígado, sobre o coração, sobre os pulmões, sobre o cérebro, sobre o estômago, sobre os intestinos, sobre a coluna vertebral, sobre os ossos, sobre os músculos, sobre a pele, sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre todos os sistemas e funções corporais. São Miguel, sabemos que tu testemunhaste os milagres de cura que Jesus realizou durante seu ministério terreno. E sabemos que o mesmo poder continua disponível hoje através da intercessão dos santos e dos anjos. Que os médicos que têm nos acompanhado fiquem perplexos quando realizarem novos exames e constatarem que as doenças desapareceram sobrenaturalmente, que os tumores sumiram, que os órgãos se regeneraram, que as funções se normalizaram sem explicação científica. Queremos ser testemunho vivo do poder de Deus para que outros também creiam e busquem a cura divina. São Miguel Arcanjo, invocamos tua presença transformadora sobre todos os relacionamentos familiares que estão quebrados, feridos ou destruídos.
entra agora em nosso lar com teus anjos guerreiros e expulsa todos os demônios de discórdia, divisão, ciúme, ressentimento, amargura, falta de perdão e ódio que tem habitado em nossa casa e envenenado o ambiente familiar. Quebra toda a maldição de separação que foi lançada sobre nosso casamento através de feitiçarias, trabalhos de macumba ou palavras amaldiçoadoras proferidas por pessoas que desejam ver nossa união destruída. Desfaz todo o encantamento feito para afastar o cônjuge, para criar atração por terceiros, para gerar brigas constantes e destruir o amor que um dia existiu. Amarra os espíritos de adultério e pornografia que atacam a fidelidade conjugal e pervertem a sexualidade sagrada do casamento. São Miguel, toca profundamente no coração daquele cônjuge que se afastou, que está considerando o divórcio, que já tem amante ou que simplesmente se tornou frio e indiferente. Quebra a dureza de coração que o inimigo produziu. Derrete o gelo emocional que congelou os sentimentos, reacende a chama do amor que parecia completamente apagada. Sobre nossos filhos, especialmente aqueles que se rebelaram e se afastaram dos caminhos de Deus, decreta libertação completa agora. Expulsa os demônios de rebeldia, de drogas, de promiscuidade sexual, de envolvimento com ocultismo, de más companhias que os arrastam para a perdição. Coloca anjos guerreiros ao redor deles, impedindo que continuem trilhando caminhos de morte. Frustra sobrenaturalmente todos os planos malignos que o diabo tem para destruir nossos filhos. Cria circunstâncias divinas que os levarão inevitavelmente de volta aos braços do Pai Celestial e aos braços de sua família terrena. Sobre relacionamentos entre irmãos, entre pais e filhos adultos, entre outros membros da família que estão rompidos por brigas antigas, feridas não curadas ou questões mesquinhas de orgulho e ego, ordena reconciliação sobrenatural. Que o Espírito Santo convença cada um de seu pecado, de sua parte de culpa e produza arrependimento genuíno e humildade para pedir perdão e conceder perdão. Poderosíssimo São Miguel, invocamos tua presença libertadora sobre toda a área de opressão espiritual, possessão demoníaca, vícios e pecados habituais que nos escravizam. Sabemos que tu és especialista em expulsar demônios, pois foi exatamente isso que fizeste quando Lúcifer se rebelou. Expulsaste ele e todos seus seguidores das regiões celestiais com poder absoluto. Vem agora e faz em nossa vida o que fizeste naquela batalha primordial. Expulsa todo demônio que tem direito legal sobre nós por causa de pecados não confessados, portas abertas através de práticas ocultistas, maldições geracionais ou contratos espirituais. Começamos renunciando agora, explicitamente em nome de Jesus Cristo, a todo envolvimento nosso ou de nossos antepassados, com espiritismo, umbanda, candomblé, quimbanda, macumba, bruxaria, magia negra, magia branca, tarô, búzios, astrologia, horóscopos, reiki, yoga esotérico, meditações transcendentais, nova era, maçonaria, Illuminati, sociedades secretas, seitas satânicas ou qualquer outra prática que abre portas para demônios. Renunciamos a toda consulta com médiuns, pais de santo, cartomantes, astrólogos ou qualquer intermediário espiritual que não seja Jesus Cristo. Renunciamos a todo objeto consagrado a entidades malignas que possa estar em nossa casa. Imagens de ídolos, guias, patuás, amuletos, pirâmides, cristais energizados, livros de ocultismo, tatuagens com símbolos esotéricos. São Miguel, com base nessa renúncia explícita e no arrependimento sincero que agora manifestamos diante de Deus, ordena que todos os demônios que tinham direito legal sobre nós por
causa dessas práticas sejam imediatamente expulsos e lançados no abismo de onde nunca mais poderão retornar. Quebra todo pacto que foi assinado com sangue ou através de rituais satânicos. Anula toda a consagração a Exu, Pombagira, Tranca-Rua, Maria Padilha ou qualquer entidade do inferno que nossos antepassados possam ter feito. Liberta-nos completamente de toda a maldição hereditária que vem sendo transmitida de geração em geração em nossa linhagem familiar. São Miguel Arcanjo, invocamos também a tua presença sobre nossa vida profissional e sobre nossos projetos e propósitos. Expulsa agora todos os demônios de sabotagem que têm operado nas sombras, destruindo nossos empreendimentos, causando prejuízos inexplicáveis, afastando clientes, gerando conflitos com sócios e colegas, bloqueando promoções merecidas. Quebra toda inveja e todo o olho gordo lançado sobre nosso sucesso por pessoas que não suportam nos ver prosperar. Anula toda fofoca, toda calúnia, toda conspiração que inimigos têm, tramado contra nós no ambiente de trabalho. Frustra sobrenaturalmente todo o plano maligno de nos prejudicar profissionalmente. E depois de limpar o terreno espiritual dessas operações demoníacas, decreta sobre nossa carreira, sobre nossos negócios, sobre nossos projetos, crescimento exponencial, sucesso estrondoso, reconhecimento merecido, prosperidade abundante em nome de Jesus. Que nossos superiores reconheçam nosso valor e nos promovam. Que investidores apareçam providencialmente para financiar nossos projetos. Que clientes nos busquem em quantidade que exceda nossa capacidade de atendimento. Que parcerias estratégicas se formem sobrenaturalmente, abrindo mercados que pareciam inacessíveis. São Miguel, neste momento profético, declaramos que o milagre urgente que precisávamos já está acontecendo. Não é futuro, é presente. Não é promessa distante, é realidade manifesta. Tu, São Miguel Arcanjo, já estás agindo poderosamente em nossa vida. Agora, conforme declara o título desta oração, as cadeias estão se rompendo neste exato instante. As portas estão se abrindo neste momento preciso. Os demônios estão sendo expulsos enquanto oramos. Os anjos estão sendo liberados para operarem em nosso favor. O céu está se movendo em resposta à nossa fé. Deus está honrando nossa perseverança e nossa confiança em seu poder. Glória a Deus nas alturas, vitória já é nossa. Amém e amém. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento final e conclusivo desta oração poderosa e o fazemos não com sentimento de derrota ou resignação, mas com espírito de vitória antecipada e celebração profética. Sabemos com absoluta certeza que tudo quanto pedimos em nome de Jesus Cristo, sob tua poderosa intercessão, já foi concedido nos céus e agora se manifestará progressivamente em nossa realidade terrena. Não temos mais dúvidas, não abrigamos mais temores, não alimentamos mais descrença. Nossa fé foi fortalecida ao longo desta oração. Nossa confiança foi renovada pela meditação na tua glória e no teu poder. Nossa esperança foi reavivada pela lembrança de que o mesmo Deus que te deu vitória sobre Satanás e suas legiões nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos e desafios. São Miguel, selamos agora esta oração com declarações de fé inabalável que ecoarão nas dimensões espirituais, como decretos proféticos que o céu confirmará e a terra testemunhará. Declaramos que deste momento em diante, nossa vida nunca mais será a mesma. Declaramos que as correntes do passado foram quebradas e não têm mais poder sobre nosso futuro. Declaramos que os ciclos viciosos de fracasso, pobreza, doença e destruição foram interrompidos definitivamente e novos ciclos de sucesso, prosperidade, saúde e edificação foram inaugurados.
Declaramos que as maldições geracionais que perseguiram nossa família por décadas ou mesmo séculos foram anuladas pelo sangue de Jesus Cristo e pela tua intercessão poderosa, e que de agora em diante nossa descendência será abençoada e não amaldiçoada. Declaramos que os demônios que tinham acesso livre à nossa vida foram expulsos e que suas tentativas de retorno serão frustradas pelos anjos guerreiros que tu colocaste como sentinelas permanentes ao nosso redor. São Miguel Arcanjo, declaramos vitória completa sobre toda a área financeira de nossa vida. Profetizamos que deste dia em diante as portas de provisão se abrirão como nunca antes experimentamos, que oportunidades de trabalho surgirão inesperadamente, trazendo remuneração muito acima do que considerávamos possível, que nossos negócios prosperarão de forma sobrenatural, multiplicando lucros e expandindo mercados além de nossas projeções mais otimistas. Que dívidas que pareciam impagáveis encontrarão formas miraculosas de quitação. Que recursos virão de fontes que nem sequer conhecíamos ou imaginávamos. Declaramos que não seremos mais a cauda, mas a cabeça em termos financeiros. Não emprestaremos mais, mas emprestaremos a muitos. Não mendigaremos mais favores, mas teremos recursos abundantes para ajudar aos necessitados. Profetizamos que nossa casa se encherá de provisão, que nossa despensa não faltará alimento, que nossas contas serão pagas em dia com folga, que nossos filhos terão não apenas o necessário, mas também o confortável, que poderemos fazer aquela viagem de família que sonhávamos, que conseguiremos dar aquela entrada na casa própria, que teremos recursos para investir em nossa educação e na educação de nossos filhos. Declaramos o fim do espírito devorador que consumia nossos recursos inexplicavelmente. Declaramos que o trabalho de nossas mãos será abençoado e tudo quanto fizermos prosperará. São Miguel, testemunha estas declarações proféticas e confirma-as com teu poder celestial, fazendo com que se cumpram rapidamente para a glória de Deus. Declaramos também vitória completa sobre toda a área de saúde física, mental e emocional. Profetizamos cura total e completa sobre todos os órgãos, sistemas e funções de nosso corpo. Declaramos que o câncer que nos ameaçava foi completamente destruído e nenhuma célula maligna permanecerá em nosso organismo. Que a diabetes será curada e nosso pâncreas produzirá insulina normalmente, que a pressão arterial se normalizará e nosso coração funcionará perfeitamente, que a artrite desaparecerá e nossas articulações se moverão livremente sem dor, que as doenças autoimunes serão curadas e nosso sistema imunológico distinguirá corretamente entre o que deve atacar e o que deve preservar, que os transtornos mentais serão completamente curados e nossa mente funcionará com clareza, paz e equilíbrio, que a depressão será expulsa e a alegria de viver será restaurada, que a ansiedade será substituída por paz profunda que excede todo o entendimento. Declaramos que viveremos longos anos com saúde, vigor e disposição para cumprir todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Que chegaremos à velhice com a mente lúcida, o corpo funcional e o espírito forte. São Miguel, que os médicos que acompanham nossos casos fiquem maravilhados ao constatarem que fomos curados sobrenaturalmente, que eles próprios se tornem testemunhas do poder de Deus e venham a crer em Cristo como resultado dos milagres que presenciaram em nós. Que nosso testemunho de cura inspire fé em outros doentes que também buscarão a intercessão divina e serão igualmente curados. Declaramos vitória absoluta sobre toda a área de relacionamentos familiares e afetivos. Profetizamos restauração completa de casamentos que
estavam à beira do divórcio. Declaramos que o amor que parecia morto será ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, que cônjuges que se tornaram frios e distantes voltarão a se apaixonar um pelo outro como nos primeiros dias do relacionamento, que a atração física, emocional e espiritual será renovada e intensificada, que a comunicação que estava bloqueada fluirá naturalmente e com profundidade, que a intimidade sexual que estava prejudicada será restaurada e se tornará fonte de alegria, e o conexão, que os sonhos conjugais que foram abandonados serão retomados e realizados. Declaramos libertação completa sobre filhos rebeldes. Profetizamos que aquele filho que está nas drogas será liberto completamente e se tornará um líder entre os jovens, testemunhando o poder libertador de Cristo. Que aquela filha que se envolveu com promiscuidade será restaurada em sua dignidade e pureza, encontrará um cônjuge temente a Deus e constituirá uma família abençoada. Que os filhos que se afastaram da igreja voltarão não por obrigação, mas por genuína conversão e sede espiritual. Declaramos reconciliação entre irmãos que brigaram, entre pais e filhos que se afastaram, entre parentes que romperam por questões de herança ou outros conflitos mesquinhos. Que o orgulho seja quebrado, que o perdão seja concedido e recebido, que a unidade familiar seja restaurada para a alegria de todos e testemunho do poder reconciliador de Cristo. São Miguel, que nossa família se torne modelo de amor, harmonia e fé, atraindo outros para o reino de Deus pelo testemunho da transformação que experimentamos. Declaramos libertação total e permanente de todos os vícios, compulsões e pecados habituais que nos escravizavam. Profetizamos que aquele que era escravo da pornografia será completamente livre e desenvolverá pureza de pensamento e integridade sexual. Que aquele que era dominado pelo alcoolismo nunca mais sentirá desejo pela bebida e se tornará exemplo de sobriedade. Que aquele que estava viciado em drogas será liberto sobrenaturalmente e usará seu testemunho para resgatar outros jovens das garras do narcotráfico. Que aquele que sofria com jogo compulsivo será livre da compulsão e aprenderá a administrar recursos com sabedoria. Que aquele que lutava contra a gula e obesidade mórbida receberá autocontrole sobrenatural e recuperará a saúde perdida. Declaramos que os padrões de pensamento destrutivo serão substituídos por renovação da mente conforme a palavra de Deus. Que onde havia pensamentos suicidas, haverá agora celebração da vida. Que onde havia pensamentos de fracasso e incapacidade, haverá agora mentalidade de vitória e confiança em nosso potencial dado por Deus. Que onde havia pensamentos impuros e perversos, haverá agora pensamentos santos e edificantes. São Miguel, que esta libertação seja tão profunda e permanente que nem mesmo a memória do prazer que o pecado proporcionava permaneça para nos tentar. Que sejamos completamente novos, como diz a Escritura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Declaramos sucesso extraordinário em nossa vida profissional e em todos os nossos projetos. Profetizamos que seremos promovidos a posições de liderança onde nossa influência se multiplicará, que nossos negócios crescerão exponencialmente, abrindo filiais em múltiplas cidades, que nossos talentos serão reconhecidos nacional e até internacionalmente, que aquele projeto que estava engavetado há anos finalmente sairá do papel e se tornará realidade de grande impacto. Que aquele sonho empreendedor que parecia impossível encontrará investidores e se tornará empresa próspera. Que nossa criatividade fluirá abundantemente produzindo inovações que resolverão problemas e abençoarão multidões.
Declaramos que não trabalharemos mais apenas por salário, mas viveremos nosso propósito divino através de atividades que nos realizam e, simultaneamente, geram abundância financeira. Que nossa vida profissional e nossa vida espiritual estarão perfeitamente integradas de modo que nosso trabalho será também ministério que glorifica a Deus e abençoa pessoas. São Miguel, que o sucesso que experimentaremos não nos torne arrogantes, mas humildes e gratos. Que a prosperidade que conquistaremos não nos afaste de Deus, mas nos aproxime ainda mais, reconhecendo que tudo vem dele e para ele deve retornar em forma de gratidão, adoração e generosidade para com os necessitados. Glorioso São Miguel Arcanjo, encerramos esta oração poderosa com corações transbordando de gratidão, fé e expectativa santa. Gratidão pelo que Deus já fez em nossa vida no passado, sustentando-nos até aqui, apesar de todas as batalhas. Fé no que Ele está fazendo agora mesmo, através de tua intercessão enquanto oramos. Expectativa no que Ele fará em nosso futuro, cumprindo cada promessa e superando cada expectativa. Não saímos daqui como entramos. Entramos quebrantados, feridos, oprimidos, desesperados. Saímos fortalecidos, curados, libertos, esperançosos. Entramos carregando fardos pesados demais. Saímos aliviados, porque lançamos toda a ansiedade sobre Cristo, conforme Sua palavra nos convida. Entramos com dúvidas e incertezas. Saímos com certeza inabalável de que o milagre urgente já está se manifestando porque tu, São Miguel Arcanjo, já estás agindo poderosamente em nossa vida agora. Este agora não é futuro distante, é presente e imediato. Não é possibilidade vaga, é realidade concreta. Não é esperança frágil, é convicção sólida. As cadeias já foram quebradas, ainda que talvez não sintamos imediatamente. As portas já foram abertas, ainda que talvez não as vejamos ainda. Os milagres já foram liberados, ainda que talvez sua manifestação plena leve algum tempo. Mas sabemos que tudo quanto pedimos em nome de Jesus, sob tua poderosa intercessão, já foi concedido nos céus e progressivamente se materializará em nossa realidade terrena. Por isso, levantamo-nos desta oração, não com postura de mendigos que suplicam, mas foram ignorados, mas com postura de filhos amados, que pediram ao Pai e já receberam a confirmação divina. Levantamo-nos não para continuar gemendo em desespero, mas para começar a louvar em gratidão antecipada. Levantamo-nos não para duvidar se algo acontecerá, mas para testemunhar quando, onde e como acontecerá. São Miguel Arcanjo, sela agora esta oração com teu poder celestial, que cada palavra aqui pronunciada seja confirmada pelo Amém dos céus, que cada pedido aqui apresentado seja registrado nos livros divinos como já atendido, que cada declaração profética aqui feita se cumpra rapidamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos a ti, São Miguel, e aos santos arcanjos Gabriel e Rafael, nossa vida inteira, nossa família completa, nosso presente e nosso futuro. Protege-nos sempre com tua poderosa presença, intercede por nós constantemente junto ao trono de Deus. Luta nossas batalhas espirituais com teu poder invencível e quando finalmente chegarmos ao final de nossa jornada terrena, que possamos nos encontrar contigo e com todos os santos e anjos na glória eterna da presença divina, onde celebraremos eternamente as vitórias que conquistamos aqui na terra, através de tua poderosa intercessão. Glória a Deus Pai que nos criou, glória a Deus Filho que nos redimiu, glória a Deus Espírito Santo que nos santifica, e gratidão eterna a ti, São Miguel Arcanjo, fiel servo do Altíssimo e poderoso protetor dos filhos de Deus. O milagre urgente que precisávamos já aconteceu, porque tu já estás agindo em nossa vida agora. Cremos, recebemos e testemunharemos para a glória do reino. Amém, amém e amém.
Poderosíssimo São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível do Altíssimo, continuamos esta oração com ainda mais fervor e intensidade espiritual, pois sentimos que o Espírito Santo nos impulsiona a aprofundar ainda mais nossa comunhão contigo e nossa entrega total aos desígnios divinos. Não queremos encerrar esta intercessão sem antes mergulhar nas profundezas do mistério da tua grandeza celestial e sem extrair todas as bênçãos que Deus preparou para libertar através de tua mediação poderosa. São Miguel, tu que testemunhaste a criação de todas as coisas, quando o Verbo de Deus pronunciou: haja luz, e a luz se fez, tu que estiveste presente quando Deus formou o homem do barro da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Tu que viste a queda de nossos primeiros pais no Éden e testemunhaste a promessa divina de redenção através da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Tu conheces profundamente o plano eterno de salvação que Deus arquitetou desde antes da fundação do mundo. Conheces cada detalhe da história humana, cada capítulo da saga de rebelião e redenção que marca nossa jornada como espécie. Viste os patriarcas caminhar em fé, viste os profetas clamar por justiça, viste o próprio Filho de Deus encarnar-se no ventre de uma virgem para se tornar o Emanuel, Deus conosco. E mais do que qualquer ser humano poderia compreender, tu entendes a profundidade do amor divino que moveu o Pai a enviar seu Filho unigênito para morrer na cruz por nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno, e ascender aos céus, de onde virá novamente para julgar vivos e mortos. São Miguel, é neste contexto grandioso da história da salvação que colocamos nossa pequena vida, nossos modestos desafios, nossas limitadas aflições. Mas sabemos que para Deus não há nada pequeno quando se trata de seus filhos amados, que cada lágrima nossa tem valor infinito aos olhos divinos, que cada suspiro de dor ecoa nas cortes celestiais, movendo o coração compassivo do Criador. São Miguel Arcanjo, queremos neste momento aprofundar nossa consagração a Ti de forma solene e definitiva. Consagramos-te não apenas nossa vida presente, mas toda a nossa existência, desde o momento da concepção até o último suspiro que daremos neste mundo. Consagramos-te nossa memória, pedindo que cures todas as feridas emocionais causadas por traumas de infância, por abusos físicos ou psicológicos que sofremos, por rejeições que marcaram profundamente nossa personalidade, por palavras destrutivas que foram pronunciadas sobre nós e que moldaram negativamente nossa autoimagem. São Miguel, desce às profundezas de nossa memória inconsciente, onde estão arquivadas experiências dolorosas que nem sequer lembramos conscientemente, mas que continuam influenciando negativamente nosso comportamento e nossas emoções. Cura aquela criança interior ferida que ainda chora dentro de nós, que ainda tem medo de ser abandonada, que ainda se sente indigna de amor, que ainda carrega culpa por coisas que não foram sua responsabilidade. Expulsa os demônios que entraram em nossa vida através desses traumas e que desde então têm operado produzindo insegurança, baixa autoestima, síndrome do impostor, medo de rejeição, dificuldade de confiar nas pessoas, padrões autodestrutivos de relacionamento. Consagramos-te também nossa mente consciente, nossos pensamentos diários, nossos processos de raciocínio e tomada de decisão. Que tua luz celestial ilumine nossa inteligência para que possamos pensar com clareza, discernir verdade de mentira, identificar manipulações e enganos, tomar decisões sábias que nos conduzam por caminhos de bênção e não de maldição. Expulsa de nossa mente os espíritos de confusão mental que embaralham nossos pensamentos, especialmente quando precisamos tomar decisões importantes. Afasta as vozes demoníacas que sussurram mentiras sobre nossa identidade, sobre nosso valor,
sobre nosso futuro, sobre Deus e seus propósitos para nós. Consagramos-te, São Miguel, toda a nossa vontade e capacidade de escolha. Sabemos que o livre-arbítrio é o maior dom que Deus nos concedeu, mas também sabemos que nossa vontade foi corrompida pelo pecado original e tende naturalmente ao mal em vez do bem. Por isso, pedimos que fortaleças sobrenaturalmente nossa vontade para que possamos escolher sempre o que é certo, santo e agradável a Deus, mesmo quando isso contradiz nossos desejos carnais imediatos. Dá-nos força de vontade para resistir às tentações que nos assediam diariamente. Fortalece-nos para dizer não quando o mundo, a carne e o diabo nos convidam ao pecado. Dá-nos coragem para dizer sim quando Deus nos chama a atos de fé que parecem irracionais pela lógica humana. São Miguel, expulsa de nossa vontade os espíritos de procrastinação que nos impedem de agir quando deveríamos, de preguiça espiritual que nos mantém mornos e negligentes em nossa vida de oração e santificação, de covardia que nos paralisa diante de desafios que deveríamos enfrentar com ousadia. Consagramos-te também todas nossas emoções e sentimentos. Cura nossa capacidade de sentir que foi entorpecida por anos de sofrimento e decepções. Restaura nossa habilidade de experimentar alegria genuína, de celebrar as pequenas vitórias do cotidiano, de maravilhar-nos com a beleza da criação, de comover-nos com as necessidades alheias. Expulsa os demônios que produziram em nós um coração endurecido, cínico, amargo, incapaz de confiar ou amar verdadeiramente. Quebra as muralhas emocionais que construímos para nos proteger da dor, mas que também nos isolam das conexões humanas autênticas que Deus quer que experimentemos. Consagramos-te, glorioso São Miguel, todo o nosso corpo físico em cada uma de suas partes e funções. Consagramos-te nossa cabeça, pedindo que protejas nossa mente de toda enfermidade neurológica, de acidentes que possam causar traumatismo craniano, de tumores cerebrais, de derrames, de Alzheimer ou qualquer forma de demência. Consagramos-te nossos olhos, que vejas através deles, protegendo-nos de cegueira, catarata, glaucoma, degeneração macular ou qualquer doença oftalmológica. Que nossos olhos vejam sempre o que é puro e santo, que fujam de imagens pornográficas ou violentas que contaminam a alma. Consagramos-te nossos ouvidos, que ouçam sempre a voz de Deus e rejeitem as vozes do mundo e do inferno. Protege-nos de surdez e de todos os problemas auditivos. Consagramos-te nossa boca, nossa língua e nossas palavras, que falemos sempre verdade, edificação, encorajamento e nunca mentira, maledicência ou palavras destrutivas. Protege-nos de câncer de boca, de garganta, de língua ou qualquer enfermidade oral. Consagramos-te nosso coração e todo o sistema cardiovascular. Protege-nos de infartos, arritmias, insuficiência cardíaca, aterosclerose ou qualquer doença coronariana. Consagramos-te nossos pulmões e todo o sistema respiratório. Protege-nos de pneumonia, tuberculose, enfisema, câncer pulmonar, asma ou qualquer doença respiratória. Consagramos-te nosso estômago, intestinos e todo o sistema digestivo. Protege-nos de úlceras, gastrites, colites, câncer de estômago, câncer de intestino ou qualquer enfermidade gastrointestinal. Consagramos-te nosso fígado, rins e todos os órgãos de filtração e desintoxicação. Protege-nos de cirrose, hepatite, insuficiência renal, cálculos ou qualquer disfunção desses órgãos vitais. Consagramos-te nossa coluna vertebral e todo o sistema esquelético. Protege-nos de hérnias, escolioses, osteoporose, artrite, artrose ou qualquer problema ósseo. Consagramos-te nosso sistema imunológico. Fortalece-o para que nos defenda eficazmente de vírus, bactérias e células cancerígenas, mas não permitas que se desequilibre atacando nosso próprio corpo em doenças autoimunes. São Miguel Arcanjo,
Consagramos-te também toda a nossa vida sexual e reprodutiva. Protege-nos de toda impureza sexual, de fornicação, adultério, pornografia, masturbação compulsiva, perversões sexuais ou qualquer pecado contra a castidade que Deus nos ordena. Expulsa os demônios de luxúria que atacam nossa pureza, tentando nos arrastar para a imoralidade sexual que tanto desagrada a Deus. Para os casados, abençoa a intimidade conjugal que é santa e agradável ao Criador quando praticada dentro do matrimônio. Para os solteiros, dá-lhes força para preservar a virgindade até o casamento, ou, se já a perderam, para viver em castidade, até encontrarem o cônjuge que Deus lhes destinará. Protege nosso sistema reprodutivo de todas as enfermidades: câncer de próstata, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama, infertilidade, impotência, endometriose, miomas, cistos ou qualquer disfunção. Consagramos-te nossa sexualidade em sua totalidade para que seja vivida sempre conforme o plano original de Deus, que a criou como dom precioso e não como instrumento de pecado. Consagramos-te todas nossas posses materiais, nossa casa, que seja sempre lar abençoado onde Cristo reina, nosso carro que seja protegido de acidentes e roubos, nossos bens que sejam administrados com sabedoria como mordomos fiéis dos recursos que Deus nos confiou. Consagramos-te nossas finanças para que prosperem honestamente através de trabalho digno e nunca através de trapaças, roubos, corrupção ou qualquer ganho ilícito. Que nossa prosperidade financeira seja sempre acompanhada de generosidade para com os pobres e de gratidão a Deus, de quem vem toda boa dádiva. São Miguel, sobre tudo que te consagramos neste momento, coloca teu selo de proteção celestial. Que nenhum demônio ouse tocar naquilo que foi solenemente dedicado ao serviço de Deus sob tua guarda angelical. Que as bênçãos divinas fluam abundantemente sobre cada área que hoje consagramos, transformando-a em canal de glória para o reino dos céus. Recebe, pois, ó glorioso São Miguel, esta consagração total que te fazemos e apresenta-a ao Pai Celeste como oferta de amor, adoração e entrega completa, que Ele se agrade desta nossa disposição de colocar tudo sob sua soberania e que retribua com bênçãos que excedem tudo quanto podemos pedir ou imaginar. Amém. Agora, amado, amada, receba. Neste exato momento, São Miguel Arcanjo já está agindo em sua vida. Toda batalha invisível está sendo vencida, toda porta fechada começa a se abrir e todo o mal que tentava te parar perdeu a força. Onde havia urgência, Deus libera a resposta. Onde havia medo, entra a paz. Onde havia atraso, começa o movimento do milagre. Que a espada de São Miguel esteja agora à frente da sua vida, atrás de você, à direita e à esquerda, guardando seus caminhos, protegendo sua casa e acelerando aquilo que parecia impossível. Se você crê nesse milagre urgente, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários com fé. São Miguel Arcanjo já está agindo na minha vida. Descanse o seu coração. O céu já entrou em ação por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.